Fala, meus caros! Tudo bem? Aqui convosco, professor Antônio Márcio, tá? E em nome da equipe dos docentes de matemática do IF Sertão Campus Floresta, eu quero abrir uma sequência de gravações, tá? De pequenos vídeos que trarão um conjunto, observe, um conjunto, tá? De elementos cuja natureza é favorecer, tá? O treino de vocês, a absorção de capacidade de melhoramento intelectual na esfera do exercício de execução da prova da OBMEP da segunda fase. Esse vídeo, especialmente, pelo menos os primeiros, tem como público majoritário aqueles alunos no Campus Floresta que estarão pela primeira vez, tá, vivenciando uma segunda fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas, beleza? Então, gente, nesse primeiro vídeo, bem rapidinho, tá? É para que o vídeo fique bem curto e vocês assistam, reassistam. Eu quero apresentar uma prova, tá, de segunda fase da UBMEP, nível 3, como vocês podem ver aqui na minha tela, ó, nível 3, ou seja, ensino médio, todo ensino médio, que foi aplicada, inclusive, na última edição da UBMEP, que ocorreu em 2019. Tá? Lembrando que em 2020 não houve edição, por questões que a gente sabe, né, pandemia e tudo mais, e aí em 2021 nós estamos vivenciando agora a UBMEP no formato digital. A primeira fase foi no formato digital. No entanto, tudo indica, tá? Já conversei com um coordenador regional no Sertão Pernambucano da UBMEP e tudo está se encaminhando para uma aplicação presencial em novembro, mas não está ainda totalmente confirmado. Vamos aguardar até lá. E creio que em meados de setembro, próximo mês, no mais tardar outubro, a gente já tem uma posição se a prova realmente será presencial ou se cada instituição poderá aplicá-la no melhor formato que entenda possível, tá bem? Então aqui, nesta exposição de tela, eu quero que vocês observem, né, como é a prova da segunda fase, especialmente aqueles, como eu disse, que a vivenciarão pela primeira vez. Então, logo no início, aquela parte de preenchimento dos dados do aluno, tranquilo, vocês preenchem. Descendo, segue-se uma série de instruções. É importante que vocês leiam essas instruções antes de começar a responder cada questão, tá? Lê com calma, tem tempo de responder cada questão. São 6 questões, tá? Na segunda fase do BMEP. No entanto, 6 questões que são subjetivas. Vocês vão responder deixando a resposta bonitinha. Não vai assinalar um item, tá? Não é uma prova múltipla escolha, de múltipla escolha, tá? Como a primeira fase. Então, lendo aqui as instruções, eu vou passar brevemente aqui uma leitura para vocês. É bom que vocês já cheguem no meio da prova com boa ciência das instruções para a sua execução. No entanto, lá na hora vocês leiam também, passem o olhozinho, faz uma leitura rápida, tá? Vai que tem alguma instrução nova aí para a prova da segunda fase na edição deste ano 2021. Tá? Embora não deva haver, mas é muito importante que vocês já cheguem bem orientados. Tá? Então, instruções. Ele pede aqui no ponto 1 que se verifique os dados da etiqueta desta prova, se eles estão corretos. A etiqueta aqui em cima, ó, tá? Que vem com os dados de vocês. Lembre que os dados dos alunos, cartões resposta, a termo de divulgação de nome, esses documentos já foram enviados, tá? Para a Sebrasp, que foi a organizadora da primeira fase, lá em Brasília, pelos correios por mim, ok? Como aquele que vem organizando junto a Gerivaldo e Márcio Alexandre, os demais docentes de matemática do Campus Floresta, a UBMEP deste ano. A gente vem gerenciando, então, os dados de quem foi para a segunda fase já foram enviados. Depois, preencha cuidadosamente todos os seus dados no quadro acima, aquele que você viu aqui acima, todo recortadinho em quadradinhos, tá? No ponto 3, lembre-se de assinar o quadro acima e a lista de presença. 4, a prova pode ser feita a lápis. Informação interessante, né? Ou a caneta. Orientação, faça lápis. Mas se fizer a lápis, use um lápis mais forte. Você pode ir respondendo cada questão de forma mais suave, porque se você errar, você apaga com borracha bonitinha e já faz novamente, né? Para não ficar muito borrado. Quando for passar realmente a resposta final, você escurece um pouco mais com o lápis. Acho interessante para não ficar lambuzando a prova com caneta e se errar, ficar rabiscando. Não é para passar corretivo, entendeu? Então, faz a lápis mesmo.
A duração da prova é de 3 horas, embora agora em 2021 possa ser que essa duração tenha uma quantidade de horas a mais, tá? Mas enfim, esse é o padrão. Você só poderá deixar a sala da prova 45 minutos após o início dela. Ao terminar a prova, entregue-a ao aplicador. Sendo presencial, vocês vão fazer a prova aí em Floresta numa unidade escolar, numa unidade institucional. Nos últimos anos, ela vinha ocorrendo numa escola que tem aí em Floresta, salvo me engano, municipal. Mas vocês vão receber essa informação. Se for no estadual, é no estadual. Se for no municipal, é no municipal. Se for no IFE, é no IFE. Entende? E lá, por salas, nós teremos aplicadores. A solução de cada questão deve ser escrita na página reservada para ela. Não ponha resposta em campo que não é o devido para isso. De maneira organizada e legível. Evite escrever as soluções na folha de rascunho. Rascunho é para você rascunhar. Traga a solução efetiva para o campo da solução, como vou mostrar daqui a pouco para vocês aqui, neste exemplo de prova aplicada na segunda fase de 2019. Na correção, serão considerados todos os raciocínios. Ou seja, se você está respondendo um item lá, de uma questão, da primeira até a sexta, o item A, e você não chegou até o fim, você não chegou a solucionar o problema inteiramente falando, mas você iniciou corretamente, seus encaminhamentos de raciocínios inicialmente foram corretos, um percentual de acerto naquele item você terá. Essa é uma vantagem aí também do fato de termos questões que são subjetivas, ok? Você vai escrevendo sua resolução. Então, se não considerar todos os raciocínios, que você apresentar, tente resolver o maior número possível de itens de todas as questões, principalmente o item A de cada questão. É interessante dizer que o item A de cada questão, gente, é o mais tranquilo, tá? Vocês vão ver, as 6 questões, elas têm itens, tá? Normalmente do A até o C, não passa disso. É raro você ter um D, mas pode acontecer. E o A é o mais tranquilo. O B já é um nível intermediário de resolução daquele problema no item B. E o item C envolvendo aquele problema, 1, 2, 3, 4, 5, 6, já é o item mais exigente em nível de aprofundamento de raciocínio, com base na temática que a questão aborda. Tá? O item E é só para ver se você conseguiu ler a questão, entendeu e sabe já retirar algum resultado dela. Só isso. No item B já se cresce um pouco o nível, um nível mais intermediário de raciocínio. Tá? E o C, o mais exigente. Normalmente, o que a gente observa é que se o aluno ele consegue acertar o item A de pelo menos 5 questões, são 6. A 6 normalmente é a questão mais difícil, tá? Da segunda fase do BMAP. Se você consegue acertar o item A das 5 primeiras questões, normalmente quem tem esse nível de acerto consegue uma menção honrosa, tá? Não ganha medalha, mas recebe lá a menção honrosa. Lembre que a nível de Brasil, uma quantidade de alunos no nível 3, para ensino médio, no caso da gente, uma quantidade de alunos recebe medalha de ouro, outra quantidade medalha de prata, outra quantidade medalha de bronze e uma quantidade maior ao fim, tá? São aqueles que recebem menção honrosa. E tem aquele que não vai receber nada, porque não ficou no grupo dos milhares, somando quem recebe ouro, quem recebe prata, quem recebe bronze, quem recebe menção rosa, no grupo desses milhares de alunos, você ficou mais para trás desses milhares, então não recebe nenhuma premiação. Lembrando que recebendo medalha, vocês têm um leque de possibilidades de continuação de estudos favorecidos financeiramente, inclusive. E receber uma medalha, já pode começar a receber uma bolsa todo mês de R$100 para aprofundar os seus estudos em matemática. Lembrando que há universidades, como a gente falou na live lá atrás, antes da primeira fase, tá? No Campus Floresta, uma live que a gente promoveu pelo YouTube, nós comentamos, pessoal, que ganhar medalha também é porta de entrada para você ingressar em cursos superiores em qualquer área do conhecimento, certo? Mediante vagas destinadas especificamente para alunos que são premiados no BMAP. E aí não precisam passar pelo vestibular, tá? Tradicional daquela universidade. Ou, se for o Enem, que se usa naquela universidade federal, estadual ou mesmo particular, você não precisaria passar por esse certame. E é interessante porque mostra o quanto o meio acadêmico, o meio científico, considera que o aluno que é premiado na BMAP, ele atingiu um nível de aprofundamento intelectual que é muito bem visto, muito bem-vindo para o meio científico. Tá? Vamos embora. Instrução 8. Respostas sem justificativas não serão consideradas na correção. Então, falou que é assado, diga por que é assado. Tá? Se conjunto A igual ao conjunto B e B igual ao conjunto C, então A é equivalente ao conjunto C por transitividade.
Veja, por transitividade entre conjuntos. Eu estou explicando a minha afirmação anterior. Se um conjunto A é igual a um conjunto B, por sua vez, o conjunto B é igual a um conjunto C, conclusão, o primeiro conjunto também é igual ao terceiro, o A é igual ao C. Por transitividade por meio de B. Se A é igual a um conjunto B e, ao mesmo tempo, esse B é igual a um C, então tanto C quanto A são iguais a um mesmo conjunto que é esse B intermediário. Logo, eles também são iguais. Então, você argumenta o que você está dizendo, tá? Justifica. Não escreva nos espaços sombreados. Não é permitido usar instrumentos de desenho, calculadoras ou qualquer fonte de consulta. Última instrução, instrução 10, nas suas alíneas A, B e C. A linha B, comunicar-se com outras pessoas além do aplicador de provas. Também isso é proibido, não pode se comunicar com outras pessoas, tá? Somente com o aplicador lá no dia para tirar alguma dúvida sobre a impressão, se alguma parte, alguma questão não está bem impressa, não está bem legível, enfim, tá? Item C, usar quaisquer aparelhos eletrônicos também não pode, celulares, tablets, relógios com calculadora, máquinas fotográficas, etc. O não cumprimento dessas regras resultará em sua desclassificação. Então, bem aquela estruturazinha semelhante a algumas proibições, como acontece em Enem, em vestibulares como SA da UPE, tá? Agora, aqui você tem um pacotinho de informações especificamente sobre a resolução dessa prova, que é subjetiva, tá? Então, avançando, vamos ver como é essa prova, né? Vamos passar aqui algumas questões para vocês. Eu vou passear pelas questões, mostrando como é a estrutura delas, como você vai chegar na segunda fase e ver a estrutura dessas questões. Nos próximos vídeos que eu for gravando, eu, Gerivaldo, Márcio Alexandre, e nos próximos encontros que teremos no formato ao vivo, a gente vai começar a responder algumas questões para vocês, mostrar como deve ser realizada uma redação objetiva, uma redação clara, porque você vai escrever sua resposta, né? Então não é escrever de qualquer forma ou ir muito direto à resposta sem dizer o porquê dela, justificar, portanto, tá? Então, ó, descendo aqui, olha a estrutura das questões, pessoal, tá? Ele ainda reforça aqui no título, respostas sem justificativas não serão consideradas. Questão 1. Tem um enunciado bonitinho, ó, você observa, enunciado até curto esse. Uma questão de raciocínio lógico apenas. Lembre, em prova de OBMEP, não são cobrados simplesmente conteúdos específicos da área de matemática, geometria, aritmética, teoria de conjuntos, funções, tá? Sistemas de equações, equações, inequações. Não. Também está por toda a prova um emaranhado de mecanismos de ativação para você refletir um problema, uma solução de um problema, a partir de raciocínio lógico. Simplesmente isso, ok? E aí, das 6 questões, já vá tranquilo que uma ou talvez duas puxe mais de vocês, não um conteúdo específico da matemática que você estudou até aqui, tá? Mas simplesmente você raciocinar, tá? Do ponto de vista lógico, sobre o que foi apresentado no exercício. Lembrando que raciocinar logicamente, pessoal, é você buscar, primeiramente, se ver vivenciando a situação. Então, se o autor vem aqui, dá um enunciado para você, coloca duas ilustrações, uma figura planificada e outra no formato sólido, tá? Que tem profundidade. Um cubinho aqui você vê na figura 2. Você busca imaginar à sua frente essas duas figuras, esses dois objetos em sua frente, tá? Você começa a imaginar você manipulando ele. Que conclusão você tiraria com base no comando do exercício? Então, ele dá o enunciado, aqui nessa primeira questão ele deu figuras, e aí os comandos dos exercícios virão nos itens. Veja, nessa primeira questão você tem, ó, questão 1, aí vem item A, é um comando, ele pede para você dar uma resposta. Item B, ele vai pedir para você dar outra resposta. Veja que do item A para o B, ó, o B já é um item um pouco maior, tá? E já traz mais figuras a partir do que ele deu no enunciado do exercício. E o item C na mesma questão 1. Tá? Aí você observa, até pela estrutura da questão, que é um item, esse item C, já um pouco mais complexo que os demais. Tá? Então, respondeu o A, terminou, vai para o B, terminou, vai para o C. Detalhe, respondeu o item A. Lembre, o item A de cada questão sempre é o mais tranquilo. Até lembre nas instruções acima, ele fala sobre você, entre os itens, sendo o item A aquele que você sempre busca responder totalmente, tá? Basicamente, o item A é uma conclusão rápida, direta,
do que o problema é proposto. Beleza? Então, você respondeu o item A, foi pro B, tá difícil, você não tá conseguindo ainda chegar a uma conclusão lógica, devida, pule para a próxima questão, tá? E você pulou item B, C da primeira, vai para a segunda. Chegou na segunda questão, lembre, a estrutura é a mesma. Questão 2, enunciado, comando, o que ele pede para você responder, o que ele te questiona ou pede. Itens A, B, C, tá? Aí tá aqui o enunciado da questão 2, bonitinho. Vem item A, você responde. Vem item B, você responde. E observe, esse espaço aqui, gente, entre o item A e o item B, como você vê, ó, tem um tracejado aqui em cima, tá? Um traço horizontal, que separa o enunciado da questão com o item. Aí abaixo do item A, nesse espaço que eu estou passando meu cursor, nesse espaço em branco, onde você responde. Mas se eu for responder aqui, professor, e errar, e agora? Não, lembre que tem um rascunho. Tá? Você pode ir lá no seu rascunho, elabora seus raciocínios, executa uma resolução rápida para você já ter o ponto de partida para onde você vai responder. Vem para esse espaço e começa a responder, tá? Responde nesse espaço, ok? Mesma coisa o item B, depois o item C. E você percebe que até os espaços vão ficando maiores, né? O item B já é um espaço maior do que o item A, e o item C já é um espaço maior do que os itens B e A, tá? Como falei, sempre itens B intermediário e C o mais complexo em cada questão. Veja que essa questão 2, como eu falei antes, trouxe algo que não é tão comum, mas pode acontecer. Um item D, ó, tá? Um item D na questão 2. Beleza? E você vai avançando e vai ver essa estrutura em cada questão, pessoal. Em cada questão você vai ver essa estrutura. Questão, enunciado. Comando. Item A, item B, ó, e item C. E você percebe que, às vezes, os espaços nos itens vão ficando maiores do que em outras questões anteriores. Isso acontece, naturalmente, porque o nível de dificuldade de cada questão ele vai aumentando conforme você vai avançando. Então, é natural que a questão 2 exija um pouco mais do que a questão 1. A questão 3 exige um pouco mais do que as questões 2 e 1. Agora, pode ser que para o seu nível de conhecimento em matemática, você ache a questão 3 mais tranquila do que a 1, por exemplo, dependendo da temática que a questão abordou, tá? E aí, vá observando a estrutura. Vá vendo nesse primeiro vídeo como é a estrutura da prova, tá? Questão 4, removendo geometria, tá? Aí dá o comando. Veja que essa questão 4, o comando da questão já é o próprio enunciado dela. Veja que, diferente das questões anteriores, essa questão 4 já colocou o item A como o início do problema. Não houve um contexto anterior, não houve um enunciado anterior para chegar nos itens. Isso pode acontecer também. A gente pode começar já no item A, como você está vendo aqui. Tá? Aí vem o item B, depois item C e fechou questão 4. Veja, somente a questão 2 você viu até agora, subindo aqui, descendo, ó, tendo um item D. Veja que isso não foi o padrão nas demais questões até aqui. Tá? Então, como eu falei, é mais raro acontecer de ter um item D, mas pode. Aconteceu, toca o barco. Tá? Então, questão 3 já falamos, já passei para vocês verem. Questão 4 também, ó, foi do item A até o item C, beleza. E questão 5. A questão 5, a penúltima, voltou a trazer um enunciado anterior aos comandos do exercício, como das questões 1 a 3 nós vimos. Então, tá aqui o enunciado e os comandos nos itens. Show de bola. Item A, item B, item C e fechou. Não teve item D. Então, até agora, somente a questão 2 com o item D na prova da segunda fase de 2019, tá? E a última questão, que normalmente é a mais exigente, a mais trabalhosa, tá? Sempre deixa eu pegar ela por último, tá? Gaste seu tempo respondendo as 5 primeiras. Finalizou, vá para 6, ok? Porque se ficar muito tempo preso na 6 e não chegar a respostas mais rapidamente, ou chegar, mas perder muito tempo nela, não vai ser interessante para você ter uma melhor pontuação, tá bem? Então deixa ela por último você pega essa questão 6, ok? Traz o contexto, traz o enunciado, beleza, um enunciado um pouco já maior, observe, né? O enunciado maior entre as 6 questões foi o da questão 6, tá? E aí vem os comandos, né? Item A, item B, item C e fim da prova de segunda fase em 2019. Mais abaixo você tem os campos para seus rascunhos. Explore bastante o campo de rascunho. Lá na hora que você está fazendo a prova, se for no formato presencial, você poderá solicitar ao aplicador folhas A4 em branco, para você
Faltou espaço, você quer mais espaço? Pede folha A4 em branco para você ir rascunhando, tá? E depois ir passando a solução para a prova. Observe essa questão 6, ó. O espaço para você responder aqui esse item A está todo nessa faixa horizontal. Acima, limitada por esse traço horizontal, e abaixo, limitada pelo traço horizontal, que já limita o item A com respeito ao item B. Então você vai ter que responder o item A todo aqui nessa faixa que eu estou passando aqui no meu cursor. Trata-se de um exercício onde você preenche essa tabela. Tá? Então, você fez as continhas lá no seu rascunho, beleza? E traz os preenchimentos para cá. Ok? No caso de serem cálculos que, para o tamanho da sua letra, eles caibam de forma organizada nesse espaço aqui, ó, continhas de tipo somar, subtrair, multiplicar, dividir, continhas que envolvem as etapas de resolução, continhas aritméticas simples, somar, subtrair, multiplicar, dividir, fazer uma potência, uma raiz, como continha de rascunho, teve espaço, você pode colocar aqui, nenhum problema não, tá? Agora veja que nessa questão 6 você tem que preencher uma tabela. E basicamente você tem um espaço bem curto aqui para o item A. Ó. É só preencher a tabela com base no comando do exercício. O item B, mesma coisinha. Tá? Agora, veja o item B, aqui ele indica quais trocas, conforme a questão aqui deu o comando, que são realizadas para você preencher a tabela. Já no item B, você vai preencher e indicar quais foram as trocas aqui em cima desse traço horizontal. Ó. Tá? Aí veja que já é uma exigência um pouco maior do que o item A. No item B, você preenche a tabela indicando quais trocas foram realizadas. Perceba, tá? E no item C, agora você vai fazer tudo, tá? Explicando razões aí para as quais a questão funciona ou não funciona na situação problema apresentada, tá? Então é isso, gente, esse é o primeiro vídeo, tá? Vou parar ele aqui. A intenção era, de fato, trazer orientações iniciais para a segunda fase da OBMEP 2021, tá? A 16ª edição. E mostrar, primeiramente, a prova como é a prova exatamente para vocês, tá? Essa prova de segunda fase, inclusive, em 2019, ela nos trouxe no Campus Floresta uma medalha de bronze, foi no caso do Max Joquese, que conquistou essa medalha de bronze, e outra aluna, que foi minha aluna até, foi a Ana, deixa eu ver o nome dela, Ana, agora eu não lembro o segundo nome, era Ana alguma coisa, eu não lembro agora o segundo nome dela. Ela já se formou no 4º ano, agora em 2020, e ela conquistou menção honrosa. Nós tivemos essas duas premiações em 2019, tá? Um bronze e uma menção honrosa. E se Deus quiser, agora em 2021 vai papocar, vai bombar de premiação, tá? Então, o primeiro vídeo tá aqui, gente. Vou encerrar ele agora. Agradeço a atenção de cada um, de cada uma. Assistam e reassistam. Foi um vídeo onde eu mostro para vocês como é a prova, dou orientações sobre a estrutura e execução da prova, o formato dela apresento para vocês, num vídeo que vai interessar bastante para quem é calouro, tá? Na UBMEP, para quem está fazendo, vai de fato executar a segunda fase pela primeira vez. Ok, gente? Próximos vídeos, a gente começa a responder já algumas questões, começa a escrever modelos mais coerentes de escrita matemática. Você não vai chegar aqui e responder uma questão simplesmente sem dizer o que cada símbolo que você usou na questão, por exemplo, quer dizer. Você tem que explicar o que você está fazendo. Não é só chegar, a resposta é essa. Monta lá um cálculo, põe a resposta final e acabou. Não. Tá? Quer dizer, você tem que trazer para a sua resolução um comentário, ou vários comentários necessários. A partir dos dados do problema, vírgula, temos que x, y, z é tal valor. Aí você explica o que você vai fazer abaixo, que é o seu cálculo, e abaixo você faz o cálculo. Acabou. Tá? Finalizando. Portanto, vírgula, concluímos que a resposta requerida pelo problema é essa. Pá, põe. Entendeu? Quando eu falo redação do problema, é a maneira que você escreve matematicamente de forma mais coerente, mais adequada, explicando com precisão, com objetividade para o leitor o que você fez. Tá? Eu, em 2019, até, cheguei a ministrar uma oficina onde eu trazia modelos para quem estava nessa oficina de escrita matemática, como se escreve matemática. Quem é aluno do IFE, aluno meu, Antônio Márcio, do Márcio Alexandre, do Gerivaldo Bezerra, a gente, quando está respondendo a questão para vocês, a gente escreve, né? Considerando os dados do problema, aí escreve os dados, vírgula, então, segue-se que, temos que, portanto, por fim, concluímos. Várias questões a gente usa essa estrutura de linguagem, tá? Não só de cálculo, mas de escrita, redação.
você explicando o que está fazendo. Ok? É isso, até a próxima. Forte abraço.